Eu quero declarar a paz de Cristo para todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, essa palavra. Eu quero declarar uma palavra de vitória. A palavra de vitória para a sua vida hoje está ali em Efésios 1:3, onde a Bíblia vai nos dizer que todas as bênçãos espirituais já nos foram concedidas em Cristo Jesus. Amém? Inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça a mensagem do começo ao fim. Deus vai falar com você. A palavra do dia está ali em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, onde está dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós aprendemos, meus amados, dentro da Bíblia, que tudo no princípio foi criado através de Deus. A Bíblia vai nos dizer ali em João, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Tudo foi feito através de Jesus Cristo. Se você continuar meditando no capítulo 1 de João, aí você vai ver que a Bíblia está dizendo que Cristo era a palavra e a palavra habitou entre nós. A Bíblia vai nos deixar claro ali em Romanos, no capítulo 1, no versículo 19 até o versículo 21, que a criação de Deus, tudo aquilo que Deus criou, dá testemunho que ele existe. A criação dele revela quem ele é. A Bíblia, ela vai nos ensinar ali em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé nós compreendemos que os céus e a terra foram criadas. O homem natural, às vezes ele quer uma explicação natural, mas ele não vai ter uma explicação natural, porque isso só pode ser compreendido pela fé. E a Bíblia deixa clara que no dia do juízo, ninguém será indesculpável perante ele. Em João 3,18, a Bíblia vai dizer que todo aquele que nele crê será salvo, e que não crê já está condenado. O estado de todos aqueles que não crê é de condenação, mas quando crê em Cristo, eles recebem a salvação e eles passam a se tornar filhos e filhas de Deus. Deus trouxe à existência todas as coisas. E nós compreendemos, meus amados, isso quando nós meditamos na palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Nós podemos ler ali em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. A palavra de Deus, ela nos traz vida. Em Romanos ali 12:3, a Bíblia vai dizer que a todos é dado uma porção de fé. A todos é dado uma porção de fé. Ninguém vai ser indesculpável perante ele. Ninguém no dia do juízo vai poder chegar diante de Deus e dizer que não sabia, porque ele está dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Dentro de 100 anos todos vão estar diante do Senhor. E todos aqueles que partirem dessa terra sem dar ouvido à voz de Deus, sem crer em Deus, meus amados, partirão por uma eternidade longe dele. Deus não está condenando ninguém. O homem em si mesmo se condena quando se recusa a dar ouvido à voz do Criador, quando ele se recusa a dar ouvido à palavra de Deus. Só uma verdade, meus amados, e a verdade é a palavra de Deus. Em João, no capítulo 17, no versículo 17, no momento que Jesus orava, ele orou: Pai, santificai-vos na verdade, e a verdade é a sua palavra. E quando você firma na palavra de Deus, você encontra o verdadeiro alicerce para você. O salmista vai dizer ali nos Salmos 119, no versículo 105, ele vai dizer: a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque quando nós lemos a palavra, nós somos iluminados e os nossos caminhos, meus amados, são direcionados pelo Senhor. Porque uma vez que nós compreendemos a verdade, nós temos a revelação da verdade, nós não somos mais enganados pela mentira. Nós não somos mais enganados pelo inimigo. O diabo, ele perde o domínio na minha vida e na sua vida quando nós compreendemos quem é a verdade. Deus é a verdade.
E no princípio de todas as coisas, no começo de todas as coisas, Deus já estava ali. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E pela fé nós podemos compreender as grandiosas obras de Deus. A Bíblia vai nos dizer ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque isso para ele parecem loucura. A mente natural, ela não consegue compreender a mente de Deus, porque o homem em si mesmo, ele se distanciou de Deus. A própria sabedoria do homem os leva para separação dele. O homem que firma em sua própria sabedoria não pode conhecer a Deus. O homem natural, ele não consegue compreender a Deus, porque a mente humana, ela é limitada. A mente de Deus, ela está infinitamente além da minha mente e da tua mente. E quando nós recebemos Jesus como único Senhor e Salvador na nossa vida, a Bíblia nos diz ali em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. O homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus, mas o que é espiritual, ele pode compreender todas as coisas. E por ninguém mesmo ele é compreendido. Ele não é compreendido pelo homem natural, a menos que esse homem natural se arrependa de seus pecados e volte a Cristo e receba a graça de Deus, ele vai conseguir ver a verdade. Jesus, ele vai dizer ali em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Cristo é essa verdade. Em João 14,6 ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o Deus, meus amados, que criou todas as coisas. E quando você tem um encontro com esse Deus, ele torna você livre de verdade. Em João 8,36 ele vai dizer, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Você só pode ser livre através de Jesus Cristo. Você tem que dar o braço a torcer. Você precisa entender que você precisa de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, meus amados, ele derrama graça aos humildes, mas ele resiste ao homem soberbo. O homem soberbo é aquele que se firma no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria. Esse homem não pode conhecer a Deus, mas aquele que se humilha e se achega diante da presença de Deus, Jesus, ele vai dizer, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus recebe a todos aqueles que é humilde o suficiente de pedir ajuda, de chegar diante dele e reconhecer que precisa dele, que precisa do favor dele. Quando você pede ajuda para Deus, ele tem prazer em ajudar você, ele tem prazer em mudar a sua história, porque no princípio ele trouxe tudo à existência, através da palavra. E ele nos diz ali, meus amados, ali em Romanos 4,17, que nós, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós podemos trazer a existência através da palavra. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós nos tornamos a imagem e semelhança dele. Quando eu e você abrirmos a boca e declaramos a palavra de Deus, nós trazemos à existência aquilo que Deus diz. Essa é a verdade. Deus é o começo de todas as coisas. Deus, meus amados, é o início de todas as coisas. Deus, ele é atemporal, ele está fora do tempo. Deus criou o tempo, Deus criou os céus e a terra. E nós, meus amados, compreendemos isso pela fé. Não de maneira natural, mas de maneira espiritual. Quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, quando nós lemos as Escrituras. Se você tem dúvida da Bíblia, comece a ler a Bíblia e perguntar para Deus, revelar para você se a Bíblia realmente é a palavra dele. Se você for humilde o suficiente de se achegar diante da presença dele, buscando uma resposta, ele vai iluminar o teu coração e ele vai mostrar a verdade para você. Mas se você firmar em si mesmo, em sua própria sabedoria, no conhecimento natural, você não vai compreender a mente de Deus, porque você precisa do Espírito Santo para compreender a mente dele. E você só pode receber o Espírito Santo quando você crê em Jesus Cristo e recebe ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Quando você se arrepende dos seus pecados, ele torna você
à imagem e à semelhança dele. Ele purifica você de todo pecado. E ele vai dizer: ninguém pode condenar aquele a quem Deus justificou. Ali em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Jesus Cristo, ele se torna a minha justiça e a sua justiça quando nós cremos nele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é o começo de tudo. Eu quero deixar aqui essa mensagem para você. Agora eu quero estar orando por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta mensagem, que eles venham ter a revelação da Tua palavra, que eles venham mergulhar nas suas profundezas, que eles venham compreender verdadeiramente quem o Senhor é. Que o Senhor derrame graça sobre o coração dos ouvintes. Se houver algum que está ouvindo essa mensagem, que não crê em Ti, que ele seja alcançado pela Tua graça, que ele venha voltar para Ti, que ele venha abrir o coração para que o Senhor venha revelar verdadeiramente Jesus para ele. Eu oro e abençoo, declaro a vitória na vida de todos, porque o que a Tua palavra nos diz, que nós somos mais que vencedores. Nós tomamos posse pela fé, porque a vitória é nossa. Amém.